Meu pai me avisou. Meu pai faleceu em 2005 e minha filha tinha pouco mais de 1 ano de idade. Na época, meu então marido, minha irmã Rose, minha bebê e eu nos mudamos para as terras da fazenda que meu pai tinha antes de falecer. Nos meses que antecederam a noite em questão, meu ex-marido me acordava algumas vezes por semana, sempre no mesmo horário da noite, dizendo: "Tem uma voz masculina no quarto da sua irmã." Meio acordada, meio dormindo, eu respondia: "É o papai," pois ainda confusa, conseguia ouvir a voz do meu pai falando. Alguns meses depois, eu estava na cozinha fazendo uma salada de batata e atrás de mim ouvi a voz do meu pai me dizer: "Camila, algo está errado com a Rose." Apavorada, soltei um grito. Deixei passar 1 ou 2 dias, pensando que estava perdendo a cabeça, mas o espírito do meu pai parecia inquieto. Eu o via refletido saindo do quarto dele algumas vezes e ouvia suas conversas cada vez mais altas com minha irmã, que jura que não lembra de ter falado com ele enquanto dormia. Depois de uma conversa séria com minha irmã, veio à tona que ela estava sendo abusada pelo meu ex. E meu pai fez a única coisa que um pai sempre quer fazer: proteger seus filhos. O cachorro nos seguiu. Eu e meu primo estávamos caminhando em um parque tarde da noite, quando um cachorrinho branco começou a nos seguir. Mas esse cachorro parecia um pouco estranho, com as costas meio arqueadas. De qualquer forma, enquanto estávamos indo para casa, o cachorro continuava nos seguindo, e toda vez que nos virávamos, ele nos dava um olhar assustador. Quando finalmente chegamos em casa, olhamos para trás e o cachorro não estava mais lá. Não achamos nada disso estranho, até que quando ligamos a TV, tínhamos uma pequena janela no telhado que permitia ver o céu. Olhamos para cima e vimos o cachorro nos encarando. Ele começou a arranhar a janela de forma muito agressiva. Meu primo foi buscar um bastão enquanto eu ficava lá, observando o cachorro arranhar a janela. Ele parecia estranho, como se algo não estivesse certo, quase como se tivesse alguém dentro dele. Mas quando meu primo voltou, o cachorro tinha parado de arranhar e estava apenas nos encarando. Decidimos subir lá. Era apenas uma escada, então não havia como o cachorro ter subido. Quando chegamos, ele não estava lá, mas havia um cheiro horrível, como de algo morto. Mais tarde, um cachorro que parecia muito com aquele da noite anterior foi encontrado morto, com o estômago cortado. Graças a Deus, nos mudamos dessa casa depois disso. Conversei com meu amigo falecido. No início de 2021, um amigo meu bateu na traseira de um caminhão e acabou falecendo. Ele tinha 35 anos e deixou 2 filhos e uma esposa. Eu e minha esposa tínhamos passado todos os feriados com ele e sua família nos 5 anos anteriores. Éramos muito próximos. Ele havia servido no exército. Depois da morte dele, acabei entrando para a Marinha. Graças ao meu histórico universitário, consegui um bom cargo. Minha jornada agora estava começando. Lembro que estava tirando um cochilo em uma tarde de folga. Durante o cochilo, tive um sonho em que estava dirigindo pelas rodovias onde eu morava na época. No sonho, meu celular tocou e era meu amigo me ligando para me parabenizar por entrar na Marinha e pelo cargo. Eu perguntei a ele como sabia de tudo e ele respondeu: "Eu consigo ver tudo daqui de cima." Eu disse que sentia sua falta e ele disse o mesmo, além de dizer que me amava. Em seguida acordei. O mais curioso é que eu só tinha dormido por cerca de 1 hora, o que, pelo que sei, não é tempo suficiente para sonhar, mas parecia tão real e ainda consigo
ouvir a voz dele claramente daquele sonho. Coisas estranhas na minha casa. Minha avó me contou que em casa ela viu uma mulher vestida de branco, mas ela não tinha rosto. Seus cabelos eram longos e pretos e ela usava um vestido velho. Quando a viu, ficou chocada porque eram 3 horas da manhã. Quando ela me contou isso, eu tinha 10 anos. Atualmente tenho 14. Minha avó se mudou de estado e nos deixou a casa. Eu tinha muito medo que aquela mulher aparecesse para mim, mas meu pai disse que era mentira, então eu acreditei nele. Como eu disse, atualmente tenho 14 anos e coisas paranormais estão acontecendo comigo, como ver a mulher de branco no meu quarto e na cozinha ver uma menininha às 3 da manhã. As coisas já estão tão insuportáveis que eu choro muito e como sou o único que vê isso, minha família não acredita em mim. Tem uma coisa que quero acrescentar. Meu cachorro às vezes me olha de forma estranha. Digamos que estou na sala que tem uma janela e ele fica lá olhando fixo para mim. Fico com muito medo porque ele não fazia isso antes e não consigo mais ficar na sala com medo de que ele me machuque. Coisas perturbadoras me perseguem por todos os lados. Atualmente, estou indo para a igreja e contei tudo para o padre e ele mandou abençoar minha casa, o que não resolveu nada. No quintal tem uns balanços que meu pai comprou para os meus irmãos e como minha janela dá para o pátio, também dá para ver os balanços. Sempre vejo a menina que citei antes. Minha irmãzinha sempre fala que tem uma amiga imaginária e minha família acha normal, mas eu sei que é a menina que eu sempre vejo. Pedi a ela que a descrevesse e é assim que eu também a vejo. Bom, essa foi a minha história. Uma visão aterrorizante. Eram 8 horas da manhã. Eu estava dormindo. De repente, abri os olhos ainda meio sonolenta e vi uma pessoa parada do lado de fora da porta, me olhando fixamente. Quando percebeu que eu a tinha visto, tentou se esconder, mas não foi rápido o suficiente. Apenas se moveu para o lado. Pensei imediatamente que fosse minha mãe, pois na noite anterior ela estava muito gripada e se sentindo mal, dizendo que se não melhorasse, não iria trabalhar. Falei, mãe? Feliz, achando que ela tinha ficado em casa, mas ela não respondeu e se escondeu na direção do espelho que fica no corredor entre nossos 2 quartos, o meu e o dela. Achei estranho, então me levantei para olhar melhor, mas não havia mais ninguém ali. Por um momento, pensei que minha mãe estivesse tentando me assustar. Peguei meu celular e comecei a ligar para ela, esperando ouvir o toque do telefone e surpreendê-la com um "te peguei". Mas o telefone tocou e ninguém atendeu. Nesse instante, me deu um calafrio. Fechei a porta e travei a fechadura. Logo em seguida, recebi uma mensagem no WhatsApp. Meu amor, fui trabalhar. Você irá se formar e precisamos de um dinheirinho a mais. Beijos. Fiquei completamente perplexa. Contei o que aconteceu e ela me mandou áudios dizendo: minha filha, repreenda. Diga que isso não tem lugar neste lar. Ainda estou tentando processar o que vi. Seja lá o que for, não parecia humano. Era alto, com a pele meio acinzentada e a parte do rosto que consegui ver tinha os olhos grandes e negros. Esses pensamentos passaram pela minha cabeça em questão de milissegundos. Será que era minha mãe? Mas por que ela se esconderia? Será que estava tentando me assustar? Mas ela não é tão alta. E por que a pele era cinza? E os olhos tão grandes? Pensei que talvez por estar sonolenta
tivesse enxergado errado, mas mesmo assim, decidi que não sairia do quarto por nada, nem mesmo para ir ao banheiro, por mais apertada que eu estivesse. Duende ou ilusão? A verdade é que não acredito nessas coisas, mas uma vez vi um duende. Fui à casa dos meus pais tarde da noite, depois da escola e no inverno. Isso foi há 16 anos, agora tenho 33. Morávamos no que era uma área ocupada, sem iluminação pública, então estava tudo escuro. A única luz que víamos era da casa ao lado. Ao chegar, era preciso entrar pela porta dos fundos e subir uma escada. Dei o primeiro passo e tive aquela sensação de que você não está sozinho. Parei de subir e me virei. Lá estava o que parecia ser um duende. Surpreendentemente, o que quer que estivesse lá também ficou parado. Estávamos olhando um para o outro. Seu visual era estereotipado. Estava vestido de verde e vermelho e era pequeno. Me aproximei, dei o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, o quarto e de repente havia uma pilha de folhas no lugar do duende. Me afastei, cheguei mais perto e percebi que, dependendo da distância e do ângulo, parecia mais ou menos um duende ou uma pilha de folhas, mas nunca tão parecido como na primeira impressão. Movi as folhas com o pé, me afastei e tive medo de olhar para trás, mas sabia que me arrependeria se não o fizesse. Então, obviamente, não havia nenhum duende, apenas um monte de grama. Ainda não acredito nessas coisas, mas foi chocante sentir aquele medo do desconhecido, a paralisia na hora de reagir e a curiosidade enchendo meu corpo. É tudo o que eu me lembro.